Documentário: O Triângulo das Bermudas brasileiro. Ao longo da costa do Brasil, especialmente entre os estados do Sul e Sudeste, existem relatos intrigantes que despertam curiosidade há décadas. Histórias de embarcações desaparecidas, falhas inexplicáveis em instrumentos e fenômenos incomuns deram origem a comparações com um dos mistérios mais famosos do mundo, o Triângulo das Bermudas. Mas será que existe realmente uma zona de anomalias no Atlântico Sul? Ou estaremos perante uma combinação de fatores naturais mal compreendidos? A área frequentemente associada a estes relatos situa-se no Atlântico Sul, próxima da costa brasileira. Embora não exista uma delimitação oficial, alguns investigadores apontam regiões entre Florianópolis, Santos e áreas mais afastadas no oceano. Estas águas são profundas, dinâmicas e muitas vezes imprevisíveis. Capítulo 3. Relatos de desaparecimentos. Ao longo dos anos, surgiram relatos de barcos que desapareceram sem deixar vestígios. Em alguns casos, as condições meteorológicas eram aparentemente normais. Noutros, tempestades súbitas foram registadas. Mas o que mais intriga é a ausência de explicações definitivas. Capítulo 4. Falhas de instrumentos. Alguns navegadores relataram falhas em bússolas e equipamentos eletrónicos. Desvios inexplicáveis de rota, perda de comunicação e leituras inconsistentes criaram uma aura de mistério. Mas estas falhas podem ter explicações naturais? Capítulo 5. O papel do clima. O Atlântico Sul pode apresentar mudanças rápidas de clima. Tempestades intensas, correntes marítimas e ventos fortes podem surgir inesperadamente. Estas condições são suficientes para explicar muitos dos desaparecimentos. Correntes submarinas podem influenciar fortemente a navegação. Em certas áreas, podem desviar embarcações ou dificultar operações de resgate. O oceano nesta região atinge grandes profundidades. Isso torna extremamente difícil localizar destroços ou evidências. Algumas teorias sugerem anomalias magnéticas. Variações no campo magnético da Terra podem afetar instrumentos de navegação. Capítulo 9. Gases submarinos. Uma explicação científica aponta para a libertação de gases do fundo do oceano. Estes gases podem reduzir a densidade da água, afetando a flutuabilidade. Capítulo 10. Tempestades elétricas. Descargas elétricas intensas podem interferir com equipamentos. Podem também criar fenômenos luminosos incomuns. Capítulo 11. Relatos de luzes. Alguns testemunhos mencionam luzes estranhas sobre o oceano. Fenômenos atmosféricos podem explicar estas ocorrências. Capítulo 12. Erros humanos. Muitos incidentes marítimos são causados por erro humano. Fadiga, desorientação e decisões incorretas podem ser fatores críticos. Capítulo 13. A influência dos média. A forma como estas histórias são contadas influencia a percepção pública. Mistério e narrativa aumentam o interesse. Capítulo 14. Comparação com o Triângulo das Bermudas. Embora as comparações sejam comuns, as evidências são diferentes. Cada região tem as suas características. A ciência procura respostas baseadas em dados, mas nem todos os fenômenos são imediatamente compreendidos. O oceano continua a ser um dos ambientes menos explorados da Terra. Isso alimenta a imaginação. A maioria dos fenômenos pode ser explicada por fatores naturais, mas a combinação deles cria situações complexas. Capítulo 18. O papel da tecnologia. Novas tecnologias melhoram a segurança, mas o oceano continua imprevisível. Capítulo 19. Investigação contínua. Cientistas continuam a estudar o oceano. Cada descoberta traz novas respostas. O chamado Triângulo das Bermudas brasileiro pode não ser um mistério sobrenatural, mas é um exemplo poderoso de como a natureza pode ser complexa, imprevisível e fascinante. No fim, o verdadeiro mistério não está no que é impossível explicar, mas no quanto ainda temos por descobrir. O oceano continua a guardar segredos, e talvez seja isso que o torna tão fascinante.
Subscreve, curte e partilha.